Olá, bom dia. Às 6 horas vamos gravando mais um vídeo, já bem melhor da gripe, em continuação aos nossos anteriores, que são a formação do Império. Vocês sabem, e deve ficar bem claro nesse vídeo, bem claro mesmo, que toda a história que nós estamos contando, ou seja, começamos por Abraão aqui, é para explicar como chegamos ao TAM. Não esqueçam isso, por favor. Senão o que eu estou fazendo não faz sentido nenhum. E aqui eu quero fazer uma denúncia. Renato Santos mentiu. Pela primeira vez fez uma canalice. Botou as mãos na cabeça em um vídeo e disse que o primeiro-ministro de Israel tinha caído porque ele tinha feito algumas coisas que não tinham sido do agrado do parlamento. Israel estava sem governo. Há 2 ou 3 vídeos confiáveis que mostram Israel está desgovernado. Benjamin Netanyahu, ministro anterior, decidiu se tornar presidente interino até a nomeação, até a eleição de outro novo primeiro-ministro, que foi logo feito. E aí veio o verdadeiro motivo de por que essa bagunça no Estado de Israel, que Renato Santos, você mentiu ou omitiu. Você fez seu vídeo dizendo a verdade. Israel virou uma bagunça de repente e aparentemente sem motivo nenhum. Motivo nenhum não, você diz, aliás. Vladimir Putin fez um decreto, olhem que coisa séria, gente. Então vamos mostrar claramente que o que estou mostrando nesse livro aqui, essa volta, esse passado tão remoto, tem a ver com o hoje. Não percam isso de vista, por favor. O que é que aconteceu? Então Renato Santos bota a mão na cabeça e diz, olha o que é que ele fez. Vladimir Putin, czar da Federação Russa, fez um decreto para o parlamento israelense. Nesse decreto, ele diz, sob ameaça severa, que não permitirá que a aviação israelense bombardeie os nichos dos palestinos refugiados na Síria, o Hezbollah, e que também não permitirá injustiças que o exército israelense, muito forte, muito bem aparelhado, né, massacra um punhado de heróis que se escondem nas colinas de Golã e vivem uma vida miserável, segundo a denúncia do próprio rabino judeu Israel Davidson Weiss. Gente, Putin tem, eu ia dizer um palavrão, né? Mas tem pulso, tem mão firme. Fez um decreto. Você sabe o que é isso? O presidente da Rússia, minha gente, fez um decreto, finalmente rompendo com Israel, fechando todas as casas diplomáticas, fechando as casas de imigração. Isso é sério, isso é histórico. Estão falando pouco sobre isso porque não interessa o Ocidente. Ameaçando Israel, através desse decreto, de que a aviação russa iria novamente para a Síria para confrontar a aviação israelense se ela continuasse bombardeando os acampamentos onde estão escondidos os heróis da resistência palestina chamado Hezbollah. Isso é fato, isso é história. E no mesmo decreto, você fez com pesado. Pegou pesado, demorou, tá? Mas quando deu soco, foi no queixo para derrubar. Que tratassem bem ou não fossem violentos com o Hamas, que é outro punhado de heróis que habitam nas colinas de Golã e no Negev. Então, e terceiro, parem de construir assentamentos judeus na Cisjordânia, porque aquela região está reservada para o que será o novo Estado palestino. 3 coisas. Vamos deixar isso bem claro. Vamos botar isso na cabecinha e perceber a minha indignação. Por quê? Porque não estão falando disso. Não estão falando disso. Mas o Renato Santos, né, o sionista amigo e inimigo meu, que omitiu
disse isso, mas depois não tocou mais no assunto. Então Putin pegou pesado. Se a aviação israelense bombardear os nichos do Hezbollah que estão escondidos na Síria com permissão de Al-Assad, meu amigo, eu mandarei a aviação russa para enfrentar a aviação israelense. Item 1. Item 2. Se não considerarem o Hamas como sendo o exército oficial do que resta do Estado palestino, eu vou interferir. Item 3. Parem de construir assentamentos nas terras da Cisjordânia, Oriente de Jerusalém. Então, Jerusalém é dividida em 3. E a parte oriental se chama Cisjordânia, e é ali que será o Estado da Palestina. Olha, pegou pesado. Fechou as embaixadas, fechou as casas de migração, e fez essas 3 ameaças. Agora vocês entenderão porque o primeiro-ministro de Israel caiu, porque ele não sabia o que fazer. Vamos fazer o quê? E o que é que Putin fez ainda? Além disso, reforçou os laços da Arábia Saudita com o Irã. A Arábia Saudita é o produtor de petróleo número 1 do mundo. É quem chefia a OPEP. E aí, sem o petróleo russo, sem o gás russo, o mundo recorreu a quem? A Arábia Saudita. E quando Joe Biden disse produzam mais petróleo para neutralizar a falta de petróleo, porque nós não temos o gás e o petróleo russo, os príncipes árabes disseram não. E disseram não por quê? Porque eu tenho feito um trato com o presidente do Irã, Teherã. Arábia Saudita e Irã odeiam o Estado de Israel. Foi fácil para Putin fazer uma coalizão entre eles dois. Isso não está sendo dito. Fica aqui claro, tá? Agora o senhor Joe Biden tirou a bunda da cadeira presidencial em Washington. Por quê? Porque o novo primeiro-ministro eleito israelense, agora tá, porque essa viagem de Biden às pressas para Israel e para a Arábia Saudita. Agora entendam por quê que a mídia não diz. Então entendam que o que eu estou fazendo não é explicando a Bíblia, é dizendo como se formou essa canalice, que é a OTAN, a nova ordem mundial, ou a dinastia Rothschild. Então ele levantou lá a bunda, eu disse, o traseiro da cadeira presidencial e foi correndo. Por quê? Porque o primeiro-ministro eleito, a primeira coisa que ele fez foi dizer: os Estados Unidos nos abandonou e nós estamos numa fria, porque agora a Rússia ameaça atacar Israel. E não só ameaça, já começou a tomar providências. Já fechou os escritórios de imigração, já fechou escritório diplomático em Israel, não tem mais relações com Israel. Ou seja, Israel nunca devia ter existido. Nunca. Mas vamos tolerar que ele fique com 26% e não 86%. Por isso vamos começar a recuar. Essa é a ordem de Putin. Ordem. Comecem a recuar. Comecem a desmontar as fazendas. Comecem a desmontar os comércios, as cidades fundadas na área da Cisjordânia. Isso foi um decreto, minha gente. Isso é sério. Decreto presidencial do czar da Federação Russa, Vladimir Putin, para o primeiro-ministro israelense, que não soube o que fazer, e o novo correu para Macron, que é o que está mais se movimentando, porque sabe que a Europa daqui a 2 meses estará de joelhos diante de Putin, e disse: o Joe Biden, o presidente Biden nos abandonou, pelo menos Trump nos dava alguma atenção. Vá lá e diga a ele que faça alguma coisa por nós. E aí, o Macron foi até Biden, pediu a Biden, e agora está explicado porque o presidente Joe Biden saiu da Casa Branca e foi para Israel e foi para a Arábia Saudita. Eu quero saber o resultado, porque a primeira negociação dele em Israel não se divulgou. Foi encontrar o chefe
da Organização para a Libertação da Palestina, Mahmoud Abbas. Ordem de quem? De Putin. Vladimir Putin disse: Israel tem de reconhecer o Estado palestino, tem de reconhecer que o Hezbollah e o Hamas não são terroristas, mas são o exército oficial da Palestina, que não quis abandonar o seu povo, não quis abandonar a sua terra e ficou. E eu os defenderei. Então, a primeira coisa que o Joe Biden fez foi encontrar Mahmoud Abbas, ou seja, aquele homem que oficialmente estava escondido, esquecido, mas é o representante legal e oficial da Palestina. Encontrou-se com ele e prometeu a ele 100 milhões de dólares mensais para ajudar a construir o novo Estado palestino na Cisjordânia. Sabiam disso? Pois saibam agora. Vejam bem, a imprensa não está divulgando. 100 milhões. A quem? Mahmoud Abbas. Quem é Mahmoud Abbas? Vocês quase não conhecem. É o presidente da Autoridade Palestina. Um país que não existe, mas que tem os dois exércitos que foram classificados como terroristas, e Putin disse: retire esse nome. Risque. Diga que são o exército oficial da Palestina resistente, da resistência palestina. Então vai o Biden e promete 100 milhões de dólares mensais para Mahmoud Abbas, para que ele reconstrua, para que ele dê os primeiros passos. Ele disse: é muito pouco. Não é assim que se fará o Estado palestino. O Estado israelense recebeu bilhões para ser construído. Não é com 100 milhões mensais que eu vou construir o Estado palestino. Mas olha só, não se fala disso, né? O safado do Joe Biden foi encontrar um homem que estava praticamente esquecido, mas que é o presidente da Palestina morta. Ela está morta, está agonizante, mas ainda tem um presidente, que se chama Presidente da Autoridade Palestina, OLP, Organização para a Libertação da Palestina. E por ordem de Putin, por um decreto, foi dado a Israel a ordem de que preparem-se para a volta dos palestinos para a sua terra. 4 milhões de palestinos estão pelo mundo. Tem um lugar, tem uma terra, vocês ocuparam. Comecem a desocupar. Deixem o Oriente de Jerusalém desocupado. Tirem suas fazendas, tirem seus negócios, tirem suas cidades. Vão recuando e deixando esses 86% disponíveis, porque os palestinos vão voltar para a Palestina. Eu decretei e eu farei. E o Biden foi ao encontro, humildemente, com o rabo entre as pernas, de Mahmoud Abbas, e diz que os Estados Unidos dará à OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, 100 milhões de dólares mensais. Não foi porque ele é bonzinho. Para a paz no Oriente Médio, diz a mídia ocidental comprada. Não. Com medo de Vladimir Putin, do que ele pode fazer. Porque Teherã pode mandar mísseis atômicos contra Israel do dia para a noite, a qualquer momento. Não devia ter dito isso assim com essa clareza. Então, botaram a mão na cabeça e disseram: a gente tem que dar um jeito, senão Israel está perdido. Nem o teto de aço vai conseguir suportar uma descarga de artefatos modernos de Teherã contra Israel. E o que é que a Sergei Lavrov fez? Costurou uma aliança entre a Arábia Saudita e Teherã, que são os dois países árabes que não aceitam a existência do Estado de Israel. Não aceitam. Para Irã, para os iranianos e para a Arábia Saudita, Israel não existe. Para mim existe. 26% foi dado a eles pela ONU, pela Convenção dos Países do Mundo Todo. 26% foi dado a ele. E ele devia ficar com esses 26%. Ele tem hoje 86%.
E aí Vladimir Putin diz: comece a regredir, encolha, se virem, encolham e comece a se preparar. Os palestinos retornarão. 4 milhões de palestinos que estão dispersos pelo mundo voltarão para a Palestina. Aí ele foi ao encontro de Mahmoud Abbas. Isso não está dito, fica dito aqui claro. Não foi porque ele quis, foi porque ele teme Vladimir Putin. Ele tem medo porque sabe que Vladimir Putin tem o maior arsenal bélico do mundo e está disposto a tudo. Então, aí depois foi falar com os ministros de Israel e dizer: apoiamos vocês, ficamos um pouco distante devido à Covid, devido a isso, devido àquilo, mas a pandemia, mas agora não, tudo normalizou, vamos voltar às nossas relações. Sempre o Estado de Israel foi um protetorado americano, não deixou de ser, pura lorota, tá? Não foi para isso que ele foi para Israel. Né? Ele foi porque o primeiro-ministro caiu exatamente por causa de um decreto de Vladimir Putin. Aí ele aproveitou e cumpriu. Então, agora vamos ver como é que a coisa vai daqui para frente. Eu estou dando a história, eu estou dando a verdade, que a imprensa não diz. Será que a Abbas diz: é impossível, com 100 milhões, fundar um Estado, um país, uma nação livre? É impossível. Mas exigiu também, como Vladimir Putin disse, tirem o Hamas e o Hezbollah da lista dos terroristas. Admitam que eles são o exército oficial da Palestina. Não sabemos ainda da resposta de Biden, porque não vai ser fácil isso, tá? Depois de sustentar durante 10 anos ou mais, desde Bush, pai, né? Que eles não prestam, que são uns desgraçados, que matam pelo prazer de matar. Ora, bola, você me expulsa da minha casa, toma conta dela, e que eu fico do lado de fora, de braços cruzados? Aí está o motivo da viagem de Joe Biden. Agora ele está na Arábia Saudita. Já deve ter conversado com o rei. Conseguiu do príncipe da Arábia Saudita, o príncipe árabe, conseguiu uma coisa: que o espaço aéreo da Arábia Saudita, que era proibido para Israel, fosse aberto. Então ele já cedeu lá com Mahmoud Abbas, e ao ceder e ao se comprometer de não bombardear mais o Hezbollah e não cometer mais atrocidades com Hamas, os príncipes da Arábia Saudita, os príncipes sauditas, já concederam um primeiro pedacinho de favor. Por favor, abrir o espaço aéreo da Arábia Saudita para Israel, que era fechado. Se um avião israelense cruzasse o céu da Arábia Saudita, era bombardeado. Tá? Isso Biden já conseguiu. Essa notícia eu já vi. Coronel Farinazzo, Arte da Guerra, canal Arte da Guerra, de plena confiança, total confiança. Militar, reformado, podem ver os vídeos dele que vocês vão encontrar a verdade pura, a análise da situação. Então, o medo que eles estão é: a Arábia Saudita odeia Israel, Irã odeia Israel, temos que manter o equilíbrio, vamos voltar a negociar com Teherã. Mas Israel diz: mas se negociando com Teherã, vão negociar com o meu pior inimigo. Bom, não temos outro jeito. A gente tem que encontrar a saída. Então ele está fazendo essa viagem forçado, essa viagem diplomática, essa viagem em caráter de emergência, tem como objetivo reconstituir o parlamento israelense, a reorganizar politicamente o Estado de Israel e cumprir a determinação de Vladimir Putin. Está claro? Agora está claro porque eu estou dando a história da Bíblia lá, desde que esse rapazinho aqui disse o que ele disse aqui, que nós estamos vindo de lá para cá, mas não podemos vir de lá para cá sem saber o que está acontecendo aqui. Agora, ontem, ele se encontrou com o rei. Ao se encontrar com o príncipe já concedeu uma coisa:
abrimos o espaço aéreo da Arábia Saudita aos aviões israelenses que não tinham esse privilégio. Só porque vocês já conversaram com Abbas, só porque vocês já reconheceram de novo a importância da reconstrução da Palestina, são nossos irmãos muçulmanos, e nós não aceitamos o Estado de Israel porque eles roubaram as terras dos muçulmanos, dos árabes palestinos. Só porque você fez isso, eu vou dar uma colher de chá. Vamos permitir que os aviões israelenses venham negociar petróleo diretamente conosco aqui, direto. Israel, Arábia Saudita, vizinhos. Vejam o que é que está escondido por trás de tudo que a imprensa não diz. Biden está sendo forçado, foi Macron quem foi até Washington, a pedido do primeiro-ministro eleito israelense novo, que eu não sei o nome do desgraçado lá, não sei, mas foi a pedido dele, corra e nos socorra, porque Washington nos abandonou. Aí ele foi e conseguiu, porque ele tem muita influência. Ele é o presidente do Parlamento Europeu hoje. E pediu a Biden, socorra Israel. E eis o motivo da viagem diplomática de Joe Biden a Israel e a Arábia Saudita. Está explicado? Vocês viram a força de Vladimir Putin? Vocês viram como esse homem é temido? Olha, gente, ele ousou escrever um documento. Não sou eu que digo isso, é o Renato Santos. Vão lá no canal dele, Renato Santos. Está dito. Ele enlouqueceu. Ele fez um decreto para o Estado de Israel dizendo que se a gente não fizer isso, isso e aquilo, outro, ele vai destruir Israel. Não, ele não disse isso. Não foi isso. O que ele disse, já disse aqui a vocês, foram 3 exigências. E ele cumpriu, porque fechou os escritórios diplomáticos da Rússia com Israel, fechou os escritórios de imigração e acabaram-se os bombardeios dos nichos dos Hezbollah na Síria, e o presidente Biden já negociou com Mahmoud Abbas a volta dos palestinos que estão no exílio. Isso é um homem macho. Eu tenho que admirar esse homem. Não posso deixar de admirar. Olha o que é que ele fez contra o principal inimigo dele, o chefe da OTAN, visível. Nada, é um boneco. É um boneco, é um marionete. Bom, feito isso, vamos entrar no nosso vídeo de hoje. Agradecemos, então, as nossas colaborações, aos nossos alunos que se inscreveram no Colégio dos Magos Caldeus e aos nossos magos caribus 8 que nos sustentam. E vamos enfrentar o seguinte, o tempo é pouco, é curto, vai ser um pouquinho maior. A afirmação de Isaac Jackson é: podemos considerar sem receio de erro que o êxodo ou saída de Moisés com os israelitas do Egito foi o primeiro movimento sionista. Vamos pegar isso aqui? Vamos conferir? Os israelitas retornavam assim à terra dos seus antepassados, os patriarcas. Ferrou-se aí. Patriarcas nunca tiveram nada. A terra dos patriarcas é uma fantasia. 15 quilômetros quadrados na Palestina, a terra dos patriarcas. Seria melhor dizerem que era dos antepassados dele, amaldiçoados por Noé, Cam. Mas vamos discutir aquilo ali. Mostramos que por aqui acontece. Essa aventura acontece. E pela história? Vamos agora à história. Vamos agora sair da Bíblia, da visão religiosa e vamos à visão histórica. Mas esse desabafo eu tenho que dar, viu, minha gente? Bem, minha gente, olha só. O egípcio é tarado pela escrita. Se ele for no barbeiro, ele escreve que ele foi no barbeiro. Se ele for no banheiro, ele escreve que ele foi no banheiro. Então, a civilização egípcia
é chamada a civilização da escrita. Aqui nós temos um quadro egípcio. E nesse quadro egípcio, nós temos aqui o deus chacal Anubis, o meu protetor, meu mestre Tot, e um sacerdote egípcio, ou alguém que está, uma alma, porque aqui é o tribunal da alma. E aqui, olha quanta coisa escrita. Tá vendo? Aí a pergunta é: por que tudo aquilo que a Bíblia diz sobre o Êxodo, sobre Moisés, não está escrito na história egípcia? Dinastia após dinastia, tudo que os judeus, que os egípcios faziam, eles escreviam. Acho que aquele é o melhor quadro. Aqui temos alguma coisa. Essas cobrinhas, esse negócio aqui, são a escrita egípcia, né? Aqui é uma mumificação. Então, aqui são os mitos. Esse é o melhor quadro. Esse é o melhor. Então está aqui. Deveria haver, é lógico, se os egípcios eram um povo que escreviam tudo, o registro da saída de Moisés com os escravos hebreus da terra de Goshen. Não há o menor traço. A tradição judaica criou um mito que o faraó Ramsés II, segundo a versão de Cecil B. DeMille, com raiva, mandou apagar o nome de Moisés de todos os lugares onde ele estava escrito. Gente, só um idiota acreditará nisso. Olha, obeliscos de altura imensa, tudo, vocês já imaginaram? O egípcio escrevia tudo, em todos os lugares, que nem a gente fazia quando criança na parede dos banheiros. Agora você imagina o que seria apagar o nome Moisés em todos os lugares onde tivesse escrito. Impossível! Absolutamente impossível. Mais um mito, mais uma mentira. Mas essa é a tradição rabínica. Isso é o que justifica o fato de que na história egípcia não encontramos nada referente ao Êxodo, nada referente a um príncipe criado pela princesa, irmã do faraó, chamado Moisés, que se rebelou contra a tirania contra que os egípcios exerciam sobre os hebreus e os libertou. Uma vírgula, um trema, um tio, nada. Eles apagaram. Porra, desculpem dizer o palavrão, mas seria impossível. Seria impossível uma civilização que foi um império, um dos maiores da antiguidade, apagar o nome de um homem que supostamente teria vivido cerca de 52 anos, sendo um grande príncipe, construtor de todos os lugares, monumentos, piras funerárias, onde houvesse o nome dele. O maior dos absurdos é usado como desculpa porque Moisés é um nome que não aparece na história do Egito. Aqui está o problema. Isso nos traz à baila uma questão célebre. O professor Marlanff, crente, agora vai entrar em conflito com o professor Marlanff, cientista, pesquisador. Por que isso? Vamos lá? Vamos ver o tempo que ainda nos resta. São 28 minutos, mas eu tinha que dar o desabafo, viu, minha gente? Vamos ver por quê. Bem, primeiro livro que eu vou pegar, pega leve, é o livro de Jota. E o que é que ele diz? Ele diz: das três fontes, Moisés, está escrito aqui, Moisés. Das três fontes principais que constituem o Êxodo, sabiam que não foi Moisés que escreveu o Êxodo? Não foi um homem só? Foram três pessoas diferentes? Então já começamos aqui por ver uma coisa engraçadinha. Aquilo que nós lemos aqui,
como sendo o livro do Êxodo, escrito por Moisés, é dito aqui por um cientista, 2 cientistas judeus, peritos em análise literária, em cultura judaica, em língua hebraica, dizerem que quem escreveu o Êxodo foram 3 homens. Não foi Moisés. Primeira revelação bomba. Então, o que nós lemos como se fosse, segundo os padres cristãos, segundo os pastores evangélicos cristãos, o que Moisés escreveu ali, na verdade, historicamente, cientificamente, é o relato misturado de 3 mãos. Primeira bomba, tá bom? Isso é ciência. Ele não está dizendo aqui à toa, não, tá? Ele está dizendo com base científica. Das 3 fontes principais de que hoje é o Êxodo, o principal escritor ocupou uma posição mediana no que concerne a grandiosidade e a importância do líder e profeta chamado Moisés. Mas tem certa reserva com relação a Moisés, pois o condutor do povo, com a sua ironia, lhe é característico. Ironia, acho que a palavra foi usada mal. Eu disse aqui, ele uma hora é irascível, e outra hora ele é manso. Então, já não... Quando o escritor principal planejou reunir toda a tradição, desde a criação até a morte de Moisés, não tinha como centro de sua visão Moisés nem Abraão, muito menos Jacó ou José. Seu padrão de medida era Davi, embora, por definição, Davi é um tema sobre o qual ele não escreve. Ou seja, o escritor do Êxodo não é o mesmo que vai escrever a vida de Davi, o livro dos Reis e Samuel. Aqui está claramente dito depois. Então, Salomão mandou 2 escritores diferentes, 2 escribas diferentes, fazerem o que nós chamamos hoje a Bíblia. A um, ele deu a tarefa de escrever os livros, entre os quais estão o livro do Êxodo. E ao outro, o livro dos Reis, 1º e 2º Samuel. Então, a intenção dos 3 escritores que escreveram sobre Moisés era fazer um prólogo à vida de Davi. Nada mais do que isso. Então, se é histórico, se é verdadeiro, se não é, não interessa. O que interessa é colocar aqui coisas que vão repercutir na grandiosidade histórica, porque Davi é histórico, de Davi. Bomba, viu, minha gente? É a primeira notícia histórica, científica que nós temos. Tudo que os 3 redatores do Êxodo fizeram e todos os seus escritos foi um prólogo para ressaltar a grandiosidade lendária e histórica, porque Davi é histórico, dos personagens Abraão, Isaac, Jacó e o próprio Moisés. Então, a intenção deles não era falar sobre Moisés. Era preparar o terreno para a história de Davi. 300 anos antes 300 anos depois de Salomão, desses acontecimentos. Ou seja, Salomão manda escrever no ano 960 e Moisés viveu no ano 1350. Então, mais de 300 anos depois, é que Salomão vai mandar escrever a história de Moisés. Muitos historiadores modernos supõem que a verdadeira escravidão dos israelitas no Egito se deu durante o reinado de Ramsés II, que o êxodo ocorreu sob seu sucessor, Meneftá, possivelmente em 1220, 1230, mas eu situaria antes disso. Mas escrevia, de qualquer maneira, sobre acontecimentos que ocorreram 3 séculos antes da época em que ele escrevia, 300 anos. Então você imagina, eu estou escrevendo sobre fatos que ocorreram 300 anos antes do que eu estou escrevendo.
e eu estou baseado em papiros, em pergaminhos de povos de tradição diferente. E somos 3 escritores. Estamos juntos aqui fazendo uma história, uma narrativa que não pretende ser religiosa, pretende ser apenas épica, ou seja, história é história, epopeia é ficção. Começamos a desconstruir, então. Pronto, acho que aqui é o que interessa. Acho que aqui é o que interessa. Aqui é o que interessa. Então, daqui do livro de Jota, o que interessa é isso aqui. Então, uma coisa que vocês não sabiam e que está aqui, são 3 escritores, não é Moisés. No relato do milagre do Mar Vermelho, a versão do escritor principal é visivelmente distinta da visão de um escritor secundário, que, por sua vez, se baseia no escritor terciário. Em P, um dos escritores, Yahvé ordena a Moisés que erga seu cajado sobre o mar, que se divide para criar uma passagem entre os 2 muros d'água. Após a travessia dos israelitas, Moisés ergue de novo as mãos e as águas afogam seus perseguidores. Feitos maravilhosos como esses não faltam no gênero épico, mas o Festival do Deserto, em honra a Javé, se torna a ocasião para comemorar a fuga do Egito, seguindo a liderança da coluna de luz de outro dia e de fogo durante a noite. E o faraó e suas tropas perseguem e alcançam os fugitivos. Então, ele diz aqui, se olharmos o texto original, vamos perceber que o autor, um dos 3 autores, faz a descrição da abertura do Mar Vermelho com uma pequena diferença do segundo autor e com uma pequena diferença do terceiro autor. Isso não sei, porque eu não tenho acesso aos escritos hebraicos originais. Para o autor P, que é o secundário, J é o primário, P é o secundário e E é o terciário. Assim como para o deuteronomista e para o redator, a libertação do Mar Vermelho foi fundamental para o retorno do exílio da Babilônia e dá-nos uma das mais belas peças escritas por eles, o Bereshit, o Sefer Bereshit. Muito bem. O Sinai é o centro central, é o lugar central daquilo que chamamos judaísmo, e o rebento herético, o cristianismo, vai considerar assim também. Mas aquilo que chamamos judaísmo foi formulado mais de 1000 anos depois de Moisés. Ou seja, a codificação da doutrina do suposto Moisés foi feita, codificada e sistematizada mais de 1000 anos depois da morte de Moisés. Gente, estamos dando aqui fatos históricos, científicos. A famosa Teofania do Sinai, a Sarsa Horeb, em sua versão original feita por Jota, ao invés de ser como foi preservada por Êxodo 19:24, é uma das mais extraordinárias, porque nos mostra claramente um Yahvé que não apenas está a ponto de perder o controle, mas que fica zangado porque Moisés se recusa a cumprir a missão que ele lhe incumbe. Na tradição da viagem no deserto, então, há brigas entre Moisés e o povo o tempo todo. Escritores tardios, atuando como revisionistas normativos, aqui já estão alterando o texto, tomaram o partido do Moisés de Yahvé contra os errantes lamentosos, ou seja, dizendo que Moisés sempre vencia, mas
esta postura está longe de ser verdadeira. Nem sempre Moisés vencia as facções rebeldes. Vou reler. Escritores posteriores, tardios, atuando como revisionistas, ou seja, alterando o texto original, normativos, de J, que é o principal, tomaram o partido de Moisés e de Yahvé, dando sempre a Moisés a vitória contra aqueles que se rebelavam contra ele. Mas essa postura está longe de ser verdadeira. J, na sua versão desapaixonada e irônica, como sempre, escreve com apreensiva tolerância por todos aqueles em questão. O povo, Moisés e Yahvé, nem sempre vencem as discussões. Moisés levou Israel do Mar dos Juncos, entrando no deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto sem encontrar água. Chegaram a Mara, mas lá não puderam beber. A água era amarga. De Mara, chamaram o lugar, amarga. O povo queixou-se a Moisés. O que vamos beber? Ele clamou a Yahvé. Yahvé revelou-lhe uma árvore, ele lançou na água e a água tornou-se doce. E lá ele tornou a lei correta, colocando-se à prova. J, que é o escritor principal, joga com o povo amargo, o amargor de Moisés, as supostas águas amargas, que seriam uma metáfora, e tornando assim essa água doce. Ou seja, Moisés, nessa metáfora simples, vence a oposição, e o povo é capaz de bebê-la. E Moisés é assim transformado em alguém sobrenaturalmente protegido por Yahvé. Mas, curiosamente, Moisés recebe uma repreensão de Yahvé quando, ao invés de bater na rocha, ao invés de tocar na rocha para sair água uma segunda vez, onde falta água, Yahvé o trata como se fosse um idiota. Por quê? Porque ele devia apenas ter tocado na rocha e ele bate na rocha. Ora, ele diz aqui, o que ela quer mostrar é que Moisés não está com essa bola toda diante das verdades dos fatos. Então, não é como está na Bíblia. Nem sempre Moisés vence a oposição. Esse é o primeiro escritor histórico. Temos mais. E os outros serão mais pesados. Esse é mais suave. Esse ainda admite Moisés. Agora nós vamos ver alguns que não admitem. E não admitem por quê? Vamos terminar mostrando a vocês. Porque seria impossível apagar de todos os lugares, todos os vestígios de um povo que escrevia tudo o que acontecia. Aqui nós temos, supostamente, o julgamento de uma alma, feita por Anubis, o rei Chacal, e por Tote, que era quem falava a favor da alma. E aqui nós temos um monte de coisas escritas. Apagar o nome de Moisés de tudo que estava escrito no Egito. Me conta outra piada que essa dessa eu já ri. Pronto. Exploramos apenas uma fonte que mostra que a vida de Moisés não é o que está escrito aqui, mas que pode sim ser verdadeiro, porque aqui o Isaac Jackson diz que o êxodo, ou seja, a saída do Egito, foi o primeiro movimento sionista. Ali ele não diz isso. Agora, o que ele diz é o seguinte, não é como está na Bíblia. Se você perceber, através de documentos históricos, você verá que são 3 escritores, não um. Você verá que os 3 não concordam. Que se você perceber como Moisés abriu o Mar Vermelho e como fechou o Mar Vermelho, você vai perceber que há discrepâncias, há discordâncias. Você vai perceber que Moisés várias vezes entrou em choque
com as pessoas que ele liderava, e muitas vezes ele é quem foi repreendido por Javé, e não os seus opositores. Quando, por exemplo, no caso da sarça, quando falta água, e ele diz, toca no rochedo, a vara, e o rochedo bota a água, e Moisés bate. Ele repreende Moisés. Por uma coisa simples, tanto faz tocar como bater. Então ele diz, para esses escritores, Moisés não estava com nada. O que eles queriam era apenas preparar uma grandiosa e triunfal epopeia que mostrasse o rei Davi como sendo o amado de Javé, o que fez o pior crime e foi perdoado. Mas, para dizer isso, eles vão dizer que Moisés, de fato, não foi aquilo que está aqui. Harold Bloom e David Rosenberg. Está aqui. Peguei leve, hein? Peguei o primeiro autor que pega leve, que admite Moisés. Mas 3 escritores do livro do Êxodo. 3, não 1. Contradições perceptíveis por um crítico literário, e nem sempre a oposição a Moisés durante a caminhada no deserto é ganha por Moisés. Muitas vezes Javé, ao invés de repreender aqueles que se rebelam contra Moisés, que é o profeta dele, repreende ele incompreensivelmente. E em determinado momento quase o mata. Se não fosse Séfora, porque ele não circuncidou o filho mais velho. Então, Zípora, às pressas, circuncida o mais novo e pega o prepúcio do filho mais novo e coloca sob o pena de Moisés e ele ressuscita. Então, um episódio assim completamente fora de sentido, porque Javé mataria Moisés só porque ele esqueceu de circuncidar o filho mais velho. Então, os filhos, né? Aí ela circuncida às pressas. A esposa circuncida às pressas. Então, é uma crítica leve, suave, mas já mostra coisas que nós vamos ver. Que houve o êxodo, houve. Foi o primeiro movimento sionista? Foi. Mas não é como está na Bíblia. E não se esqueçam do começo desse vídeo, tá? O que é que Joe Biden foi fazer na Palestina, o que é que ele foi fazer em Israel, na Arábia Saudita. E ademã que eu vou em frente.